Olá, meus queridos, estou aqui novamente, agora com a disciplina de ética. Bom, hoje também nós iremos iniciar, certo? O livro de ética do 3º ano, tá bom? Eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 8, tá bom? O nosso conteúdo que nós iremos trabalhar na disciplina de ética é o que é ética, né? Quando se fala de ética, o que é que a gente pode pensar um pouquinho sobre esse assunto? Será que a ética está ligada ao nosso comportamento, né? A ter respeito por nós, né? E pelo próximo? Vamos à leitura, tá bom? Nós temos assim, o que é ética, né? Toda palavra tem uma origem, e a palavra ética é de origem grega, e o seu significado de forma mais simples e resumida é o caráter e o comportamento do ser humano. Então, nós já sabemos que ao falar de ética, está ligada ao nosso comportamento, né? Assim, a forma como tratamos a outra pessoa, né? Que nos posicionamos diante de uma determinada situação, certo? Podemos, então, ter ideia do quanto a ética está em nossa vida, não é assim? A ética é um interesse antigo dos homens. Muitos filósofos estudaram e escreveram sobre os valores éticos. As escolhas que fazemos estão ligadas ao nosso modo de agir e pensar. E assim, de acordo com a cultura de cada povo, a sociedade vai direcionando os valores éticos para compreender o quê? O que é certo e o que é errado, tá bom? A justiça, o respeito, o diálogo e a solidariedade são valores que sustentam todos os conceitos da ética. Então, né, nós temos que ter respeito, o diálogo é ter essa possibilidade, né, de conversar com o outro, né? Apesar que às vezes a gente tem opiniões diferentes, tá certo? Por quê? Porque se refletirmos sobre o que é justo ou não, chegaremos à conclusão de quê? De que até nós mesmos somos injustos em algumas ocasiões, tá bom? Será que aí no seu dia a dia você já foi injusto com alguma pessoa, né? Numa determinada situação que você deveria, né, até ter pedido desculpa, eu errei, né? E às vezes você não fez, né? Você ficou ali caladinho e não falou nada, tá bom? Pois aí envolve o quê? O julgamento, né? Mas se há respeito, nós iremos julgar menos e seremos solidários, e então haverá o quê? O diálogo, né? Que é essa possibilidade de conversa. Mas as coisas não têm que acontecer nessa ordem. Tudo depende muito de quê? Das circunstâncias, tá certo? Da situação. Vamos para a página 9. A ética exige a prática, ou seja, precisamos agir com esses valores e todos os outros, como por exemplo, a verdade, né? Para sabermos se nós mesmos estamos sendo éticos. Será que sempre nós falamos a verdade? Não é? Ó, no campo profissional, né, que é o campo em que as pessoas trabalham, a ética é importantíssima, pois é muito necessária quando lidamos com outras pessoas que não são a nossa família, né, mas pertencem à sociedade planetária como nós. Por exemplo, um médico não fala mal de outro médico. Ele pode questionar o próprio médico, mas nunca o paciente. Então, se uma determinada situação, um médico imaginar que o seu colega fez alguma coisa errada, né? Ele tem que conversar, né, com ele e chegarem a uma determinada conclusão. E não falar ao paciente, tá bom? Um advogado, um psicólogo, um padre, são pessoas que têm uma missão de silenciar para escutar o seu cliente
ou o seu paciente. Isso é preservar a imagem do outro. Imagina se os jornalistas divulgassem notícias erradas e invadissem a privacidade das pessoas, né? Colocassem a imagens falsas, né, na internet, né, e divulgassem uma coisa que não é verdade. Imagina só. A forma ideal de agir vai demonstrar como estão seus valores éticos na escola, por exemplo. E se uma criança não aprender sobre os valores éticos e sua importância, será um adulto que não respeitará nem a si próprio. Então, a gente vê como é importante, né, nós entendermos um pouco sobre o que é ética, né, e os conceitos, né, e em que ela está inserida, tá bom? Um exemplo bem simples é quando um grupo de alunos sai da escola de volta para casa. Muitos deles voltam em grupo no ônibus, às vezes vêm dentro dos ônibus usando palavrões, gritando e fazendo brincadeira de mau gosto. Eles estão faltando com respeito, né, às pessoas do ônibus, à escola onde eles estudam, pois estão fardados e todos estão vendo de onde vieram. Mas, acima de tudo, eles estão faltando com respeito a si próprios, pois eles são alunos da escola que representam. Por isso, então, com nossos valores, porque ao atingir uma pessoa, sempre nos atingimos também, certo? Então, a gente tem que perceber o nosso comportamento, né, diante de determinadas situações, né? Vamos para a página 10, tá certo? A ética, principalmente hoje em dia, deve ser bem aplicada também na internet. O cuidado nas redes sociais exige que tenhamos noção com o que estamos lidando. Quando digitamos algo na internet, mesmo depois de ter apagado, milhares de pessoas podem ter lido. Existem pessoas que perdem a amizade porque não sabem ser éticas, no meio de comunicação tão veloz como é a internet. Leia o texto a seguir. Uma história sobre moral e ética. Um professor perguntou ao seu mestre: Mestre, o que é ética? E como eu posso explicar aos meus colegas, professores, aos meus alunos e seus pais de maneira simples para que todos entendam? O mestre respondeu: Ética é fazer ao outro só aquilo que se quer que seja feito a si mesmo. Então, quando a gente for ter uma determinada atitude, né, em algumas situações, nós devemos pensar, será que é aquilo que eu queria para mim, né? Então, a gente tem que pensar no próximo, tá bom? E se fosse comigo essa situação, né? Como é que eu me comportaria? E aí o professor fez outra pergunta, e o que é moral? E o mestre respondeu: moral é não fazer nada escondido. Se precisar fazer escondido, então é imoral. E aí ele completou: não pode haver nada pior do que um bom conselho. E após uma longa pausa, seguido de um mau exemplo. Então, há muito o que pensar sobre esse assunto, não é? Será que nós estamos praticando a ética? Será que em nosso dia a dia nós estamos, né, praticando a ética? E na página 11 nós temos a nossa atividade de hoje. Nós temos assim no número 1. Entrando na internet, vamos criar regras básicas para manter a ética na internet. As ideias estarão desarrumadas, mas com a ajuda de um colega, né, ou do papai e da mamãe aí em casa, né, você vai organizar estas regras, cada um no seu livro, né, mas de comum acordo, tá bom? Depois escolha 2 das regras para, quando voltarmos, né, à nossa aula presencial, nós vamos escrever as regras que vocês escolheram no quadro, tá bom? Nós temos assim na letrinha A: não usar por redes sociais consecutivas, pontinho, a internet nas mais de 2 horas. O que é que vai acontecer? Você vai organizar essa frase, tá bom? E assim você também vai fazer com a letrinha B, C, D, E e F, de forma, né, de que ela nos demonstre regras, né, que devemos ter
ao utilizar a internet, tá certo? Esse é o número 1. Vamos para a página 12. No número 2, nós temos assim: lê este pensamento abaixo, reflita sobre ele e reescreva com suas palavras, certo? Nós temos assim: chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Vocês aí em casa vão refletir sobre esse pensamento. O que é que você entendeu sobre ele? Será que a ética é o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando? E nós temos também o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. Então, você vai escrever no número 2 o que é que você entendeu, tá certo? Sobre este pensamento, tá bom? Número 3, observe as crianças e anote abaixo todas as ações éticas que elas estão praticando. Nós temos 4 imagens, tá certo? E aí, quais são as ações que as crianças estão praticando? Vamos pegar o exemplo da segunda imagem. A criança, né, está ajudando, né, uma pessoa idosa a atravessar a rua, não é assim? Ela está tendo uma atitude ética, tá bom? De ajudar o próximo, tá certo? E assim vocês vão perceber as outras 3 imagens e escrever a atitude ética, tá bom? Número 4. Você se prepara quando vai fazer suas avaliações da escola? Né? Nós, professores, quando, né, dissemos a vocês, semana que vem vai ter avaliação. Se preparem, não é assim? E aí, você se prepara? Sim ou não? Se você colocar assim, você vai dizer qual é a forma que você se prepara para fazer as avaliações, tá certo? Eu acredito que todo mundo se prepara, né? Assim, para realizar as avaliações. Número 5. Preencha com as dicas da sua resposta anterior. Eu me preparo, tracinho, a agenda. Quando chego da escola, vou logo. Quando você chega da escola, vai logo. Eu dedico espaço, horas por dia para estudar. O local em minha casa onde eu gosto de estudar é... Aí na sua casa, qual é o local que você gosta de estudar? Você vai escrever, tá bom? Com a ajuda da resposta número 4, você consegue responder a número 5. Número 6, nós carregamos dentro de nós uma espécie de malinha cheia de valores, mas é preciso encontrar a chave para abri-la. Esta chave está em nosso coração, ou seja, só nós sabemos como fazer esses valores saírem de dentro de nós. Você vai escrever o que você compreendeu desta frase. Vou ler novamente, tá bom? Nós carregamos dentro de nós uma espécie de malinha cheia de valores, mas é preciso encontrar a chave para abri-la. Esta chave está em nosso coração, ou seja, só nós sabemos como fazer esses valores saírem de dentro de nós. E aí, o que é que você compreendeu desta frase, tá certo? Essa será a nossa atividade de hoje, tá bom? Da página 11 à página 13. 6 questões, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vocês entrem em contato comigo, tá certo? No privado. Boas atividades para todos. Beijos e tchau. Até a próxima aula.